Fala pessoal, Lucas aqui. Esse vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou estar desenvolvendo, mostrando na prática como desenvolver um produto usando madeira e a router CNC. Nesse caso aqui é uma encomenda já, a gente vai estar fazendo um abridor magnético. A espessura da madeira não é muita, eu vou medir aqui. Ele tem em média aqui, ó, 3.3, 33 milímetros de espessura, madeira teca. Já está alinhada dos dois lados, lixada. Já tem um pré-acabamento aqui. A gente vai estar inserindo o ímã de ferrite, que é esse ímã aqui. Esse ímã aqui, ó, ele tem 2 centímetros de espessura por 11,5 de diâmetro. Aqui interno ele dá 5,5. Então, uma das coisas que é importante é a espessura do ímã. Quanto mais espesso ele for, mais capacidade de grudar as tampinhas ele vai ter. Então o que eu vou fazer? Eu já referenciei a máquina, já deixei ela pronta aqui para trabalhar. O ímã aqui tem 2 centímetros. Geralmente eu faço o corte desse ímã ao meio. Então eu vou fazer isso agora, eu vou cortar esse ímã no meio. Eu utilizo um disco na esmerilhadeira, um disco para porcelanato, se eu não me engano. Eu vou pegar o disco e vou mostrar para vocês. Eu vou cortar, quebro, ele não fica tão perfeito, mas dá para usar tranquilo. Até porque ele vai ficar embutido e vai ficar escondido na madeira. Então eu vou fazer isso, eu vou marcar aqui mais ou menos o centro, fazer um risco com uma caneta. Só mais ou menos no centro, ó. Olho aqui visualmente, faço mais ou menos. Marco aqui. E agora eu vou fazer lá com a esmerilhadeira. Ó pessoal, o disco é esse daqui, ó, com material de construção mesmo. É um disco fino, ele é raiado aqui e raiado aqui. Eu não sei ao certo qual material que esse disco foi feito para cortar, mas se eu não me engano, isso aqui é para cortar a cerâmica. Esse furo aqui dá certinho na esmerilhadeira. É só isso que você tem que se atentar. Esse daqui encaixa certinho. E esse é um disco que cortou muito bem o ímã. Só vou tirar o disco de corte de ferro. Vou colocar aquele disco que eu falei para vocês. Ele encaixa certinho no... Ó, ele fica bem certo. Aí agora aqui eu vou marcar. Eu vou marcar aqui, passando pra lá e pra cá. E depois a gente quebra ele. É tipo pra riscar ele com o vidro. Puxada porque o disco é de ferro. Aqui você pega uma chave de fenda, um pedacinho de madeira e bate aqui. Foi. Agora você limpa ele. Ó, uns fica melhor, outros fica pior. Mas ele funciona muito bem. Você pode trabalhar com ele inteiro também, se for o caso. Tanto faz. Aqui eu trabalho só com a metade, porque para mim já é o suficiente, até pelo valor que eu vendo o abridor. O que eu tô fazendo aqui agora, pessoal? Tô visualizando aqui onde vai ficar as configurações, tá, do abridor. Quanto mais ou menos vão ficar as tampinhas, para poder fazer as marcações aqui. Nessa região onde vai ficar o suporte atrás para fixar na parede e para embutir o ímã.
Então essa aqui é a frente, eu visualizo mais ou menos onde eu quero colocar o ímã para poder marcar, principalmente quando é personalizado. Nesse caso aqui vai ser um abridor que vai ter um nome, porque a pessoa encomendou já para presentear alguém. Ó, pessoal, eu já marquei aqui mais ou menos onde vai ser. Vai ser a questão do ímã e das tampinhas. Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, eu coloco o ímã virado para cima. Eu sempre deixo uma distânciazinha aqui de segurança. Não coloco muito próximo das bordas, até porque eu faço o buraco um pouco para cima. Então eu visualizo aqui, ó, a centralização dele, mais ou menos. Como é uma peça rústica, as coisas têm que ser feitas meio no olho, para ela ficar esteticamente bonita. Então venho, marco aqui o recipiente do ímã. Tá aqui. Vou traçar uma reta aqui para colocar o suporte da parede. Mais ou menos centralizado aqui também. O suporte da parede vai mais ou menos ali. E já vou fazer a marcação para colocar em escala lá no computador. Aqui eu sempre marco 10 centímetros, marco 10, marco 5 e no 0 aqui. Faço esse tipo de marcação aqui. Eu tenho esse padrão de 10 centímetros e eu sempre marco dessa maneira. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto de cima dele e começo a mostrar a parte do computador ali. E agora, pessoal, tem que fixar a peça. E eu sempre fixo a peça com esses parafusos assim, ó, que tem a cabeça mais larga. Só furadeira mesmo. Antigamente eu tinha um sistema diferente, uns grampos, eu tenho as canaletas, mas eu quase não utilizo mais, principalmente por conta do coletor de pó. Que aí sempre vai ter uns grampos aqui em cima atrapalhando a movimentação do coletor e acabar colidindo. Aqui eu até faz uma marca na madeira, mas como eu ainda vou lixar, então eu não vejo problema nisso. Pessoal, vou mostrar pra vocês agora na parte do computador. Eu puxo a foto, eu mando no WhatsApp através de um PDF, porque aí ela vem com a resolução máxima que eu consigo. Só arrasto pra cá, pro CorelDRAW. Eu utilizo o Corel para fazer essa etapa. Você pode perceber que eu nem peguei a foto inteira. Aqui o que eu faço? Como eu marquei aqui, ó, 10 centímetros, eu vou colocar a foto que eu trouxe em escala. Então eu crio um objeto aqui, um retângulo, coloco ele com 10 centímetros, no caso 100 milímetros, e vou diminuindo a foto até essa marcação que eu fiz dos dois lados ficar igual ao retângulo que eu acabei de criar aqui, ó. Eu vou diminuindo a foto. Eu vou colocando aqui em cima da imagem, ó. Aqui tá um risco, aqui tá o centro e aqui tá o outro risco. Então vou diminuindo aos poucos, vou ajustando. Coloco aqui em cima. Pode perceber que ainda falta um pouquinho. Isso daqui é um método bem próximo mesmo da madeira ali.
O que pode errar é a foto. Por exemplo, se você tirar a foto torta, ela vai vir para cá de uma maneira errada. Então é importante você tirar a foto reta. Tá vendo? Por isso que eu uso essas linhas aqui, ó, o esquadro da minha mesa, que é esse preto, e eu tenho essas linhas que eu uso de referência, para que a foto fique reta. Porque se a foto ficar torta, vai dar erro. Beleza, eu chego aqui, ó, em algo bem próximo, ó, tá em cima dessa linha, em cima da outra linha que eu marquei com a caneta lá, 100 milímetros. Eu já posso excluir. Aqui que eu faço? Eu pego aqui, ó, e coloco, geralmente eu tenho um padrão, né, 800, eu coloco aqui a área de trabalho 800 por 800, dou Enter, que tem um quadrado ali, jogo a foto para cá, aí eu puxo aqui de cima a linha guia, alinho ela na página, então venho centralizar ela na página aqui, puxo a linha de lado e centralizo ela na página, então ela fez uma cruz ali, um X, então onde a linha se encontram ali é o centro desse quadrado de 800 por 800. Aí eu venho e posiciono o X aqui, ó, o centro, ó, os 5 centímetros ali. Eu venho e posiciono ele aqui, ó, certinho ali, ó. Então a linha aqui e a linha aqui. Daqui pra cá tem 5 centímetros, daqui pra cá tem 5 centímetros. Fiz isso, agora eu não posso mais mexer na posição da imagem aqui. Eu vou só criar o vetor para fazer o rebaixo do ímã aqui, ó. Então pego a ferramenta circular ali, a forma, posiciono mais ou menos onde eu marquei o risco, onde eu risquei o formato do ímã. E aí aqui eu venho e faço todo o trabalho aqui com as ferramentas. Eu não vou me aprofundar nessa questão do Corel agora, mas isso aqui é coisa bem básica do CorelDRAW, tá, pessoal? Para quem tá começando aí e quer achar um software para fazer vetores, o CorelDRAW é um software bem completo. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Só isso aqui já tá bom para mim. A questão de fazer o furo com parafuso lá, eu já tenho um percurso pronto, que eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo o percurso pronto. Aí eu já posso excluir a foto, eu excluo a foto e dou 2 cliques no quadrado aqui para fazer a área de trabalho virar 800 por 800. Aí eu já exporto ele em DXF. Furo, imã, quarta-feira, dia 26/2/2025. Eu venho aqui, exporto em DXF, exportar na área de trabalho mesmo, exporta, dou um OK. Então, aquele arquivo que eu fiz está aqui, ó, furo imã. Aí eu abro o Aspire, pego o arquivo e jogo ele para a área de trabalho do Aspire. O que eu faço agora? Coloco sair do centro da página e tiro usar contorno. Aqui está 800 por 800. A espessura eu posso alterar para a espessura do material. Vou colocar aqui 33 milímetros, que é um aproximado. Dou um OK. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o rebaixo desse ímã. Então eu venho aqui na questão dos percursos, estou com o vetor selecionado e vou usar aqui a criar percurso de preenchimento. Aqui eu removo essa fresa que não é a que eu vou usar. Já vou colocar aqui a fresa que eu utilizo para fazer as canaletas, que é a fresa de 17 milímetros, que atualmente eu estou sem fresa para fazer esse serviço. Estou utilizando essa daqui por conta do tamanho. Então não tenho fresa atualmente que dê para fazer aquele desbaste por conta do tamanho. Por exemplo, poderia ser uma fresa assim, topo reto, só que o comprimento dela é pequeno. Essa aqui é para 22 milímetros de corte, eu não consigo. Essa daqui já vai me atender. Coloco ela mais ou menos aqui, ó, e ela vai dar ali os 3 centímetros que eu preciso. Um pouco menos, né, porque a madeira tem 3 centímetros e eu não quero furar. Então, ó, a fresa vai estar aqui, ó.
A porca do spindle vai estar mais ou menos aqui, ó. Fechou? E agora que tá o segredo, pessoal, para você não furar a madeira. Por quê? Porque eu preciso saber a espessura da madeira. Eu posso muito bem pegar um paquímetro qualquer, como eu tenho aqui, comprei na China, que mede aqui. Só que isso aqui não é preciso a ponto de eu colocar na máquina e sempre funcionar. Por quê? Eu vou explicar para vocês o motivo. Esse paquímetro, ele tem uma medida aqui que muitas vezes não é o mesmo dessa régua aqui. Então eu teria que ter um paquímetro e uma régua homologada por algum órgão de fiscalização, alguma coisa que diz que o padrão que está escrito aqui é o padrão real. Então pode ter uma pequena alteração. Isso aí, em todo material de medição tem essa possibilidade. Por isso que você tem que saber de onde você está comprando. A trena é a mesma coisa. Você pega uma trena, ela pode ter diferença de tamanho entre uma trena e outra. Então, se você for fazer um projeto, é bom você usar a mesma trena para fazer todas as medidas. Então, o que eu faço aqui? E aí tem outro detalhe, que a máquina tem que estar configurada de maneira exata. Por exemplo, eu calibrei e medi. Com essa régua, quando eu coloco para cortar 30 milímetros, ela dá 3 centímetros. Só que sempre tem uma variação de milímetro ou décimos de milímetro, que é menos de 1 milímetro. Então sempre tem essa variação. E muitas vezes você colocar para furar um material desse, como a gente coloca uma capinha muito fina embaixo e der uma diferença de 1, 2 milímetros, você pode acabar perfurando a madeira, que não é o que a gente quer. A gente quer chegar muito próximo do outro lado, mas não perfurar a madeira. Então o que eu faço? Eu posiciono a máquina aqui, ó, em cima da madeira, na posição mais ou menos ali onde vai o ímã, uma fresa. Na verdade eu sempre utilizo a fresa que eu já vou usar, né? Então vou fazer a troca da ferramenta. Vou fazer a troca dessa ferramenta pelaquela. Mas antes eu já vou zerar lá, ó. Como essa fresa é fina, ela fica mais fácil para eu zerar aqui, ó. Eu vou colocar na posição ali onde se cruzam as linhas, no eixo X e no Y, ó, bem no centro da fresa. Ela tá no centro da linha aqui e da linha aqui. Aí lá no software Mac 3 eu vou zerar o eixo X e o eixo Y. Vou clicar aqui no mouse. Ó, zerei o eixo X e zerei o eixo Y. Vou subir, posso trabalhar com a máquina em outra posição. Eu só não posso zerar lá novamente. Então eu vou fazer a troca da ferramenta. Depois você vai me falando aí, pessoal, se tá confuso a explicação. Tentando explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem aí o passo a passo. Tem que assistir o vídeo inteiro. E comenta aí o que tá achando. Pra gente buscar melhorar. Aí aqui, ó, eu vou colocar a porca correspondente à haste da fresa, que é 8 milímetros. Vou colocar aqui no spindle. Vou inserir a fresa. Eu não posso colocar até o final, porque como vocês viram lá, eu vou ter que entrar a espessura da madeira. Então, ó, a espessura da madeira é um pouco maior do que essa régua aqui, ó. Então, eu vou usar essa régua como referência, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó, eu vou deixar um pouco maior do que a régua. Fazer o aperto aqui na mão. Ó, pra porca não encostar na madeira na hora que a fresa afundar toda. Isso é importante. Você prestar atenção nesse detalhe da fresa. Fiz o aperto aqui, suficiente, já para usinar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou baixar a fresa até encostar na madeira. Não encostou ainda. Ó, pessoal, com o Ctrl e o botão para baixar, eu consigo ir dando toquinho aqui, ó. Encostou na madeira ali, ó. Já tá
já tá uma posição boa. O que eu vou fazer? Eu vou zerar o eixo Z. Só o eixo Z. Lá no Mac 3. Zerei o eixo Z, eu vou subir. Ó, fez até uma pequena marca aqui. Mas você vai sair facilmente na lixa. Aí eu vou posicionar ao lado da máquina aqui. E vou baixar até encostar na mesa. Aqui eu vou verificar duas coisas. Se a porca não vai encostar na madeira quando estiver fazendo a usinagem. Isso é muito importante. E vou descobrir a altura da tábua pela minha CNC. Por quê? Porque aqui não vai ter erro. Aqui não tem como eu errar. Ó. Aqui tá encostando na mesa da CNC. Tá dando 33.5. 33 mm.5. E não tá encostando aqui, ó. Então eu vou anotar essa medida. Já posso subir. Aqui tá tudo zerado. Tá zerado o eixo Z em cima da madeira. E tá zerado o eixo X e o Y. Eu posso deixar aqui em qualquer posição. Quando eu der start, ele já vai começar a usinar na maneira que eu quero. Então eu vou marcar aqui 33.5. Como lá deu 33.5, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 31 milímetros. Que ele vai baixar. Então vai ficar faltando 2.5 milímetros. Eu posso até fazer menos. Posso fazer com 30 para me garantir. Até porque depois eu vou lixar a parte de cima um pouco ainda. Então com 30 milímetros vai ser o rebaixo. Com aquela fresa que tá lá. Aqui eu coloco um ataque rampeado de 15 milímetros e dou um OK. Então calcular aqui. Vai fazer a simulação, ver se está correto. Seleciono o percurso e guardo para o meu pendrive. Nesse caso aqui eu sempre guardo ele no pendrive, que eu utilizo um computador dedicado só para CNC. Esse aqui é o que faço a arte. E eu tenho um computador só para CNC. Eu coloco aqui, rebaixo o ímã. Dou um salvar. Pego o pendrive. Coloco na outra máquina. Vou colocar aqui na outra máquina e vou dar um ciclo start ali. Carrego o percurso aqui, load G-code. Essa parte eu posso estar mostrando depois, mas para quem tem um mínimo de conhecimento aí no Mac 3, essa é a parte mais simples de operar a router. Ó pessoal, carreguei o percurso ali, vou dar um ciclo start e observe aqui a movimentação da máquina. Ciclo start, foi. Agora é só aguardar ela usinar. O celular balança um pouco por causa do chão do container. Ó, como eu tô gravando, os parafusos soltou e começou a mexer a peça. Tive que parar, agora eu vou dar um start novamente. Vou subir ela, vou recarregar o arquivo e vou dar o start novamente. Coloquei mais parafuso. Agora é só aguardar o processo. Daqui a pouco eu volto com mais etapas do processo. Olha como é interessante.
finalizado o recipiente. Ó, tá bem fino. Se eu bater aqui, ele vai quebrar. Tem aqui aquele buraquinho, mas esse aqui a gente vai resinar ainda. Como a madeira soltou, deu esse probleminha aqui, mas a gente vai... Esse aqui é a parte de trás e a gente sempre tampa aqui a parte do ímã. Vocês vão ver o resultado final como vai ficar. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou subir o spindle. Uma interferência no CNC, que toda hora para o teclado e eu tenho que desligar o USB e ligar de novo. Ó, vou subir para lá. Eu tenho essa fresa aqui que faz o rebaixo para colocar o suporte, o parafuso no caso. Eu faço um rebaixo na madeira e o parafuso entra para fixar o abridor. A mesma haste de 8 mm. Na verdade, antes eu vou verificar se o ímã, se esse ímã vai entrar certinho ali, né? Lembrando que eu não posso soltar ele, senão ele vai quebrar. Ó, entrou bem, ó, porque tem uma folga. Show. Eu vou fazer a substituição da fresa. Tirei a fresa. Coloco a outra fresa. Passo aperto. O que eu vou fazer? Levo aqui pra cima, mais ou menos na posição. E aqui, ó, pessoal, eu só vou zerar o eixo Y, no caso da minha máquina, porque eu tô mantendo um paralelo com o ímã aqui, ó. Então eu vou zerar o eixo Y e tenho que zerar novamente o eixo Z. Dessa vez eu vou usar o probe que eu tenho aqui. Fixo a garra, baixo um pouco o probe, próximo dele e dou o comando lá no Mac 3. Baixou, encostou, ele já zera automático aqui o eixo Z. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar o arquivo que eu tenho salvo ali. Então eu vou abrir aqui no Mac 3 o arquivo que eu tenho no meu pendrive, que eu já deixo uma pasta para isso. Eu vou dar o City Start e ele vai fazer o rebaixo do parafuso. Qual que é o grande detalhe dessa fresa? Aqui agora já está pronto, eu já posso tirar a CNC de lugar, já posso tirar minha peça do lugar, que aqui já está pronta a parte da usinagem. Agora é só resina e acabamento com a lixa. Vou mostrar para vocês aqui como é que é. A questão dessa fresa, pessoal, é que ela tem que entrar, ela vai, volta e sai pelo mesmo buraco onde ela entrou. Ela não pode entrar, fazer e sair. Esse é o único segredo dessa fresa. E aí a gente ajuda, a gente faz um buraco maior assim para ajudar na hora de colocar na parede ali. Vou fazer aqui, bater um ar aqui para ser mais rápido. Vou tirar a madeira. Que é aula de curso pago, hein, galera? Gratuitamente pra vocês aí no YouTube, ó. Deixa eu ver se eu foco. Coloca o parafuso aqui, ó. Ele entra e não sai. Coloca, entra e não sai. Então eu faço ele mais largo aqui, ó, pra ficar mais fácil. Você vem com a madeira aqui, ó, o parafuso tá na parede. Você vem aqui, esfregando aqui, entrou, puxou. Entendeu? Aqui, ó, bem fininho. Inclusive tá quebrando aqui, a gente vai ter que resinar essa parte
por trás para ele dar resistência na madeira. Então essa parte aqui, pessoal, tem que tomar cuidado para tu não soltar o ímã e não quebrar a madeira. Se não apertar aqui, não pode apertar. Olha como ficou. Ó, gruda muita tampinha esse ímã, tá, pessoal? Então é mais que o suficiente só a metade. Vou colocar aqui na parede para vocês darem uma olhada no suporte. Ó, ali eu tenho um parafuso. Só que ali eu tô com 2. Vamos ver se cabe no de baixo. Não vai caber porque tem um em cima. Deixa eu tirar um. Dependendo como for, você tem que fazer mais de um furo e fazer um gabarito para a pessoa de casa instalar de maneira correta. Dependendo como for, porque ele pode desbalancear assim. Então esse é o passo mais correto. Você vem, fixa aqui, ó. Você vê onde ele vai ficar só com um, deixa ele. E agora sim você coloca o suporte que abre a garrafa e personaliza. Essa é a etapa, pessoal. Deixa eu posicionar a câmera melhor aqui, ó. Agora sim, essa é a etapa, ó. Eu vou vir no olho e vou posicionar aqui o abridor de maneira com que ele fique reto. E o nome da personalização. Nesse caso eu vou colocar aqui embaixo. Então nessa posição, porque eu venho e encaixo ele, ó, correto, entendeu? Se ele estiver bem apertado na parede, isso aqui não vai ter movimento. Se for uma bucha, um parafuso, você aperta ele, deixa só o suficiente para entrar e arrastar ele aqui. E aí ele não faz esse movimento aqui. E se o cliente preferir, pode fazer dois furos, um em cima e um embaixo, só que dá mais trabalho para instalar. Assim fica muito bom e dá menos trabalho para fazer a instalação. Então é isso. Aqui agora eu vou posicionar o suporte para abrir e o ímã. Só que primeiro eu vou finalizar a parte da resina. Agora é de hoje para amanhã. Vou fazer a etapa da resina, vou mostrar para vocês aí. Ele fica pronto só sexta-feira, hoje é quarta. Ó, pessoal, vou começar a etapa da resina. O que que eu faço? Pego a fita crepe transparente mesmo. Coloco na frente, sempre tomando cuidado para você não quebrar a parte fina da madeira. Você rebaixou. Coloca a fita sobreposta uma na outra. Por quê? Porque a resina... A ideia é que a resina não vaze aqui, tá? Ou vaze o mínimo possível. Principalmente na parte desse buraco que ficou. Esse buraco é da madeira mesmo. Toda madeira tem um fio central, um buraco, um defeito. Extremamente normal. Como a madeira já está lixada, plana e lixada, só essa fita já é o suficiente. Você passa, esfrega bem, ó, sempre tomando cuidado na região aqui que está frágil. Isso aqui é uma fita de qualidade. Fez isso, agora é só virar o abridor desse lado. Você vai limpar o ímã, né? Sempre tem que verificar para não deixar nada entre o ímã e a madeira. Vai posicionar ele aqui. Nunca solta o ímã porque ele pode quebrar. Sempre tem que lembrar desse detalhe. Acho que ele pode vir a quebrar a sua madeira porque ela está frágil. Eu vou vir com a cola instantânea só para fixar o ímã. Vou deixar ela escorrer aqui do lado. Coloco só uns pontinhos só para fixar o ímã. Para ele não subir quando eu colocar a resina, porque ele não pode levantar, ele tem que ficar colado na madeira lá. Ó, pessoal, coloquei ali mais ou menos no nível com um inclinômetro, que a minha mesa aqui está desregulada por conta do chão. Peguei a balança aqui de precisão, que eu tô com a resina e o catalisador. Vou colocar aqui o copo na balança. Balança zerada, vou colocar aqui 20 gramas de resina,
que é só para a parte de trás lá, para ela dar resistência na madeira. Vou ver esse tempo, que a minha resina aqui tá acabando. Tenho mais resina, mas não está aqui. Tá quase. 18 gramas. 20 gramas de resina e 10 gramas de catalisador. Vai dar o total de 30. Foi. Agora eu vou mexer bem. Ficar misturando aqui por uns 1 minuto mais ou menos. E vou jogar lá. A parte do ímã lá. Enquanto isso, eu vou verificar se o ímã tá preso. Ó, o ímã já tá preso. Pela cola instantânea, os pingos que eu dei lá. Importante misturar bem a resina, arrastar as laterais, arrastar o fundo. Porque a resina tem que ficar bem misturada com o catalisador, senão não seca. Já misturei, agora eu vou jogar aqui. Eu gosto de subir a resina nas paredes do recipiente. Para impermeabilizar toda a região do buraco. Jogo no ímã, gosto de escorrer a resina nas laterais do ímã para fixar bem o ímã e chegar a cair alguma coisa assim, não soltar o ímã. Só essa quantidade de resina já é o suficiente aqui, tá, pessoal? Se você quiser colocar mais, pode colocar, mas essa aqui já é o suficiente para segurar. Feito. Passar um maçarico agora para tirar algumas bolhas ali, mas aqui nem importa tanto, tá? Vai ficar, a gente vai tampar isso aqui depois. Vai passar pó e cola e vai tampar. Essa parte de trás aqui vai ficar toda rente. Então é isso.